Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim dar uma palavra pra vocês. Uma palavra que tá queimando muito no meu coração. Hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, é sábado à noite. Então, quando eu tava no culto de jovens, algumas horas atrás, Deus falou sobre o filho pródigo, né? A palavra foi sobre o filho pródigo e me fez refletir sobre os filhos pródigos que ainda não voltaram pra casa. E não voltaram porque tem vergonha do filho mais velho. E eu vim aqui também falar sobre o desejo do pai que você volte pra casa. Talvez você seja um filho pródigo, talvez você ainda nem seja filho, mas você pode ter certeza que Deus vai esclarecer muitas coisas aqui para muitas pessoas nesse vídeo. Bom, gente, eu quero começar lendo aqui com vocês o capítulo de Lucas 15 e o versículo 11 até o versículo 32, mas eu vou tentar dar uma resumida para vocês aqui, beleza? É um capítulo um pouco grande, mas eu vou dar uma resumidinha aqui para vocês. Vamos começar. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito, e ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens com uma vida desordeira. Para poder explicar essa parte, gente, nós vemos aqui que tinha 2 filhos, né? Um homem tinha 2 filhos, era o filho mais novo e o filho mais velho. E o filho mais velho, ele foi pedir a parte da herança, né? A parte da herança dele, para o pai antecipar essa herança. O pai dele deu, né? E foi isso. E aí o filho mais novo, ele pegou e saiu de casa. Saiu da casa do pai e foi, ele gastou a herança dele com um monte de porcaria. Ele gastou com bebida, gastou com mulher, gastou com roupa. O que você imaginar que existe nesse mundo de coisa de prazer, você pode ter certeza que ele gastou o dinheiro dele com tudo isso. Vamos continuar aqui agora no 14, né? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou a seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Vamos parar por aqui, galerinha. O que Deus falou pra mim agora em pouco? Porque realmente eu comecei esse vídeo, eu não tinha a menor ideia do que eu ia pautar sobre essa palavra, porque eu sei que Deus queria falar essa palavra pra vocês, mas eu não sabia que exemplo de One Piece usar. E aí Deus me fez lembrar daquele exemplo que aconteceu lá em Water 7 com o Luffy e o Sop. Vocês sabem perfeitamente, gente, que teve uma briga lá, uma confusão, teve quebra-pau, teve tudo lá entre o Luffy e o Sop por causa do Going Merry, né? Todos os carpinteiros lá navais, eles tinham dito: é o seguinte, galera, esse navio aí não tem como, ele não vai sobreviver. Qualquer ondazinha que vier bater nele, ele vai, vai deslanchar, ele vai morrer, entendeu? Só que o Sop ficou chateado, né? Ele ficou bem magoado, porque não era só o navio em si, tinha o valor sentimental por causa da Kaia e tudo mais. Só que o Luffy, ele agiu assim com tanta, digamos assim, eu não diria frieza, mas foi meio frio, né? O jeito como ele agiu a respeito de literalmente abandonar o navio, deixar o navio pra trás, porque não era só o navio em si, mas a vida dos tripulantes, a vida dos companheiros, né, do Luffy estavam em risco por causa do navio. Porém, o Usopp, ele não pensou nessa parte primeiro, ele pensou mais no navio em si. E aí ele ficou muito bravo, ficou pé da vida, e ele brigou com o Luffy lá e tudo mais. E aí o Luffy, ele falou: é o seguinte, né, gente, a gente tem que, não vamos ficar com esse navio.
Só que aí o Usopp ele falou, ah, então é assim que você trata seus companheiros? É assim que você trata o seu navio que te levou pra todo canto? A gente atravessou a Grand Line, a gente, sabe, fez um monte de bagulho. A gente tá até aqui, mano, por causa do Mary. E você vai abandonar ele assim agora do nada, entendeu? E aí o que aconteceu? E o Luffy, ele tomou uma decisão, né? O Sandy brigou com ele lá, falando assim, é o seguinte, né, você para com essa besteira aí, o Usopp faz o que ele quiser e tal, não sei o que, vocês param de brigar aí e tal, vocês param de ser criança. Aí o Luffy, ele tomou uma decisão, ele falou o seguinte, se o Usopp quiser sair do bando, então, ele que saia. A gente sabe perfeitamente que ele não queria que o Usopp saísse, até porque eles eram muito amigos. Gente, eles compartilhavam do mesmo neurônio, cara. Como é que você ia se sentir se o seu melhor amigo, seu best friend, sabe, que ficava compartilhando as mesmas zoeiras que você, saísse do nada, sabe? Ia ser bem chato, né? Bem triste, né? Bem boladão. Então, assim, o Luffy tava tentando manter aquela postura, mas ele ficou muito chateado. Até porque depois ele chorou, né? Ele chorou depois disso. Então, galera. E também, depois, um tempo depois, muito depois, que aconteceu toda aquela parada com a Robin, o Usopp tava disfarçado de Sogeking e tudo mais, que aí todo mundo sabia que era o Usopp, né? Todo mundo sabia que era o Usopp, mas ele ainda assim tava daquele jeito lá, porque ele tava com vergonha. Aí nós já podemos começar a fazer aqui as comparações, porque o filho pródigo, ele foi tratar com o pai dele, ele não foi tratar com o irmão mais velho dele. Porque quando o filho pródigo estava voltando para casa, o pai dele abraçou ele e tal, aí ele falou, é o seguinte, vamos fazer uma festa e tal, aí eles pegaram os animais lá, assaram, lascado lá, fizeram festa, uma música, aí o filho mais velho tava voltando tal, ele deveria estar fazendo algum trabalho, né, provavelmente, aí ele tava voltando pra casa, e aí ele ouviu o barulho da música tal, sentiu o cheiro da carne lá, e ele falou, mano, o que tá acontecendo aí, mano, que parada é essa aí? Aí um dos empregados, ele falou, né, é o seguinte, seu irmão, ele voltou pra casa, aí o seu pai falou que era pra gente fazer uma festa, um churras aqui, mano. E estamos fazendo aqui o churrasco aqui, a festona pra comemorar que ele voltou, né? E aí o irmão mais velho, ele ficou bravo, ele ficou tipo, ha, você é louco, você... Não, você tá mentindo que meu pai fez isso pra ele. Aquele miserávelzinho abandonou a gente, aí ele volta e o que meu pai faz? Ele faz uma festa pra ele. Tá de brincadeira, não, eu vou ter que falar com esse cara. Tem que conversar com ele sério. E aí o que acontece? O Usopp, ele tava, digamos assim, com vergonha de voltar. E aí o que ele pensou? Ele pensou que o pessoal, a galera, o Luffy e os outros companheiros, que eles iam atrás dele. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. E foi a mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo. Ninguém foi buscar ele. Ninguém pegou e falou pro Usopp, ai querido Usopp, volta pro bando. Não, ele que teve que voltar pro bando. E eu sei que às vezes é muito difícil voltar. E o Usopp, ele foi chorando, ele voltou pro navio. E é o seguinte, alguns minutos antes de eles saírem totalmente da ilha de Water 7, o Zoro, ele brigou com o Usopp, ele ficou nessa ideia, eles vão vir me buscar, E aí ele viu o navio indo embora, viu a multidão, tal, se despedindo do chapéu de palha e tudo mais. E aí viu que o navio não tava mais lá, né? Nesse momento eu fiquei emocionada, cara. Eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. E, gente, aconteceu exatamente o que aconteceu com o filho pródigo, cara. Ele voltou, mas ele pediu perdão. O Usopp, ele teve que pedir perdão pra voltar. Ele não entrou assim do nada. Não foi bagunça. Ele teve que pedir perdão e ele ficou e ele gritou, Luffy, peraí, Luffy. Pra quem já assistiu, você deve estar até imaginando aquela cena muito louca do Usopp gritando e o navio indo e o Luffy tentando se segurar, mano. Tentando manter aquela postura, né? Obviamente de capitão, lógico. Ele tava lá vendo e o Usopp gritando, Luffy, que não sei o que lá. E aí o que aconteceu? Teve um momento que o Usopp teve que dar um gritão. Me desculpa! Você imagina o que o Luffy teve que segurar, a barra, a emoção que ele estava sentindo naquele momento?
na hora que ele pensou que o Usopp realmente não ia querer voltar, que ele tinha abandonado eles. E é assim que Deus se sente também. Deus continua sendo Deus, Deus continua com a postura dele, ele continua no mesmo lugar, mas ele fica aquele pensamento, uma hora fulano vai voltar, uma hora ela vai voltar, uma hora ele vai voltar, e eu vou continuar aqui esperando, eu vou esperar até o último segundo, porque gente, nós não temos muito tempo. Se você por acaso é um filho ou uma filha pródiga, Deus está falando para você voltar agora. Volta agora, porque o navio estava partindo. Ia chegar um momento em que eles iam estar longe demais pro Luffy conseguir ouvir o grito do Usopp. E aí esse seria o fim, cara. Ele ia ficar abandonado. Então, vai chegar um momento em que, né, todos nós vamos partir dessa terra, que nós não vamos mais estar aqui. E que você não perca essa chance de se reconciliar com o seu capitão de novo. Porque ele não abandona os companheiros. Ele é aquele que não abandona ninguém. Jesus foi abandonado, mas ele em nenhum momento abandonou nenhum dos seus discípulos. Quando o Usopp, ele voltou, teve aquele momento, tal, que eles estavam lá tentando se livrar da marinha, porque a marinha estava perseguindo eles lá naquela hora. Aí foi uma confusão, mas aí depois que o bagulho estabilizou lá, o Usopp... Não, na verdade foi um pouco antes, né? Um pouco antes de o bagulho estabilizar. O Luffy, ele olhou pro Usopp e ele começou a chorar, bichinho. Ele começou a chorar porque, mano, ele realmente pensou que o Usopp não ia voltar. Mano, era o best dele, cara. E Deus quer que você volte, mano. Ele não quer perder você. Ele não quer te perder, sacou? Você é amigo dele. Você é filho, você é filha. Ele não quer te perder. Para com essas coisas, volta. O Usopp, ele teve que abrir mão do orgulho dele para pedir desculpa pro Luffy. E mesmo que ele pensasse que ele estava certo, e talvez ele estivesse certo em algum ponto, mas ele abriu mão daquele orgulho e ele disse: Luffy, me desculpa, desculpa, desculpa. Então, aqui o filho pródigo, ele falou exatamente isso. Ele falou assim, no versículo 21. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então, o Usopp, ele queria voltar. E ele estava, sim, arrependido naquele momento lá, né? Porque antes ele estava relutando muito, ele estava muito arrogante, muito orgulhoso lá. Mas aí depois ele reconheceu. Ele falou, né? Não tem jeito. Eu preciso pedir desculpa se eu quiser voltar. E da mesma forma, tudo que você precisa fazer para poder voltar pro pai, é pedir desculpa. Porque Deus já sabe exatamente o que você fez. Talvez você tenha relutado contra ele algumas vezes, com o seu coração orgulhoso, sabe? Mas ele só quer que você peça desculpas. Só isso. Ele tá esperando. Sabe o que aconteceu? Uma coisa muito interessante que aconteceu aqui na parábola do filho pródigo. A gente sabe perfeitamente que o filho, ele saiu de casa, beleza. E que quando ele voltou pedindo perdão pro pai, o pai, ele viu ele de longe e ele correu e abraçou ele. Aqui diz que ele teve compaixão, né? Mas a gente não sabe se o pai tava bravo com ele enquanto ele não tava em casa, né? Tipo assim, o filho saiu de casa. O que o pai sentiu durante a ausência do filho? Será que ele sentiu tristeza? Será que ele sentiu braveza? Será que ele ficou bravo com o filho? Pensando, eu dou tudo, amei demais esse moleque, ele foi embora. Mas quando ele voltou, ele teve compaixão. Ou seja, enquanto você tá distante de Deus, você pode ter certeza que há uma parede entre vocês. Há uma certa inimizade entre vocês. Mas a partir do momento que você chega diante dele, que você vai até a presença dele, ele te percebe, ele sente a sua presença e ele sente compaixão. Por causa de Jesus, ele já não olha mais para nós com ira. Assim como ele fez com Sodoma e Gomorra, assim como ele pretendia fazer com Nínive,
E eles fizeram o quê? Pediram desculpas a Deus. Eles se arrependeram e Deus perdoou. Jonas, ele ficou muito bravo, ele falou assim: eu sabia que o Senhor ia perdoar eles, por isso que eu não queria. Porque eles estão fazendo tudo errado, estão fazendo tudo mal, e você ainda quer perdoar eles? E o Senhor ainda quer perdoar eles? Eu sabia que o Senhor ia fazer isso, por isso que eu não queria vir pregar. Então, gente, infelizmente tem muitas pessoas que ainda agem como o filho pródigo. Sabe o que ele falou assim? Ele falou assim: ele se irritou e não queria entrar, portanto, saindo, o pai lhe rogava. E ele respondendo disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas, vindo este seu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. Então nós vemos aqui que sempre vai ter alguém que vai ficar frustradinho, irritadinho, porque o filho pródigo voltou para casa. É bom saber que todos os companheiros, né, todos os Mugiwaras, eles ficaram alegres com a volta do Usopp. Mas, antes que ele voltasse, eles estavam bem chateados, magoados. Mas a partir do momento que o Usopp ele pediu perdão, ele pediu desculpa, o perdão foi liberado. Deus quer perdoar você e agir como se nada tivesse acontecido. Sabe por quê? Porque ele pega os seus erros todos, não interessa quais foram. Tenha uma noção. Deus não se importa com o tamanho ou a intensidade dos seus pecados. Ele se importa com o tamanho e com a intensidade do seu arrependimento. E ele joga no mar do esquecimento, como se fosse uma pedrinha. E vai, e ela afunda, afunda, afunda e se mistura com as outras. E ninguém nunca vai saber. Talvez alguém saiba, mas Deus se esqueceu. Então, tudo que você precisa fazer para voltar pro Pai, né? Porque às vezes a gente fala: ai, volta para Deus, volta para Jesus e tudo mais. Mas a gente não fala como, né? Como é que eu volto para Jesus? Como eu volto pro meu Pai? Como eu volto pro meu capitão? Você só pedir perdão. Você tem que pedir perdão. Só isso. E não é aquele perdão do tipo: oh meu Deus, tem misericórdia da minha alma, que não sei o que, enrolando Deus. Deus não quer enrolação. Deus quer sinceridade. Você fala: Deus, eu pequei, eu errei, eu fiz porque eu quis, eu gostei, mas eu não quero viver longe da tua presença. Porque aquilo que nos separa de Deus são os nossos erros, nossos pecados. Não importa o tamanho ou a intensidade deles. Qualquer pecado, qualquer erro nos afasta de Deus. Então, para que você não viva longe, num lugar que não pertence a você, você tem que pedir perdão ao Senhor. E Ele vai fazer que nem esse pai fez com esse filho. Ter compaixão. Ele vai correr atrás de você, Ele vai te dar um abraço. E Ele vai falar o seguinte aqui para você: o pai disse aos servos: trazei a melhor veste, e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés, e trazei um novilho cevado e matai-o, comamos e alegremos-nos. Sabe, a primeira coisa que Deus faz quando você volta para casa, Ele troca suas vestes, porque Ele sabe por onde você passou e que você se sujou pelo caminho. E aí Ele lava você com o sangue do Filho dele, Jesus. Ele te purifica, Ele te lava, Ele te limpa, e você pode ter novamente o direito de entrar em casa. Não é que você não é mais filho. Você estando em casa ou fora dela, você continua sendo filho. Você pode ter certeza que o pai, ele não tratou ele como se ele fosse um empregado, como ele queria. Ele tratou ele como filho. Ele poderia ter ficado muito bravo e falado: é o seguinte, eu te perdoo, filho, mas você não pode mais entrar nessa casa. Ele não fez isso. Ele tratou ele como filho dele. Vamos fazer uma festa pra ele, vem pra dentro, vamos pra casa, troca de roupa e vamos lá, né? E é assim que Deus trata você. É assim que Deus vai te tratar quando você voltar pra casa, tá bom? E eu não estou dizendo aqui voltar pra casa em sentido de voltar para a igreja em si, né? Porque às vezes você foi ferido na igreja da qual você saiu por pessoas, situações que não foram legais, né? Coisas que foram desagradáveis, aquelas paradas que acontecem, né? Você sabe o que eu tô falando. Então, talvez você tenha medo de julgamento, tenha medo de tudo isso. Mas eu não estou falando de você voltar para uma igreja.
Isso não anula, né, a necessidade de todos congregarmos em união. Aí o que você faz? Você pede a Deus a sabedoria para você ir para uma igreja. Isso é importante. Eu sei que todas as igrejas têm erros, têm falhas, mas vai ter aquele lugar onde você vai se encontrar, né? E eu sei que Deus, ele vai estar com você por onde quer que você for. Só não se afaste da presença dele, tá bom? Então, gente, é o mesmo sentimento que o Luffy sentiu quando o Sop voltou para casa, é o que Deus vai sentir quando você voltar para os braços dele também. Ele vai te abraçar, ele vai te beijar, e vai ser coisa maravilhosa, gente, coisa maravilhosa. Então volta, tá bom? Depois você deixa aqui embaixo nos comentários como é que foi essa experiência de volta, que eu sei que é maravilhoso voltar para casa. Era isso, Deus queria que eu falasse isso aqui pra vocês. Foi bem improvisadona mesmo, mas Deus queria falar isso com vocês.